Aviso: esse vídeo contém spoilers dos 3 primeiros episódios do live action de One Piece. Podem me chamar de exagerado, fanboy, puxa-saco, o que quiserem. Pra mim, One Piece é uma das mais brilhantes peças de literatura já escritas na história. E não tô sendo hiperbólico. Quase ninguém supera a habilidade de construção de mundo e personagens do Oda, que me fez ficar emocionalmente apegado até por um doido vestido de bebê, que quase me fez chorar por causa de um fucking navio, que criou um mundo tão detalhado que poderia ser usado como manual de construção geográfica e histórica de cenário de ficção para todos que estudam a arte de contar histórias. Só existe uma coisa melhor que One Piece: você dando like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho. Que satisfação, aspira. Brincadeiras à parte, a primeira vez que eu li o mangá ele tinha uns 400 capítulos e eu li tudo em mais ou menos uma semana. A história estava no auge de Enies Lobby, um dos melhores arcos que já vi em manga shounen. Depois, eu li de novo do início ao fim quando tinha uns 600 capítulos, e quando tinha 800, 1000 e assim por diante. Você não entendeu errado não, eu li o mangá inteiro 5 vezes e eu também assisti o anime umas 3. E é por ser tão apaixonado pela obra original que o anúncio de um live action me deu terríveis calafrios. Eu tive até pesadelo, mano. Minha expectativa pra esse live action tava abaixo de 0, e eu tinha certeza que ia ser mais ou menos igual ao Death Note da Netflix, um lixo completamente inassistível. Que nojo. Uma aberração ridícula que afasta as pessoas da obra original ao invés de despertar sua curiosidade de assistir o anime. E não, o trailer de One Piece não tinha me convencido do contrário. Montar trailers é uma arte, e com boa técnica, ela permite que até coisas que são uma bosta pareçam boas. Trailers focam apenas nos momentos mais impactantes e compilam tudo em 2 ou 3 minutos. O jogo No Man's Sky, por exemplo, teve um trailer foda e o jogo saiu todo cagado. Hoje o jogo até que é bom, foi consertado, melhorado através dos anos, mas quando lançou era tão patético que parecia um golpe. Então não sejam enganados por trailers, meus amigos. Muitos deles são puro bait para vender lixo para otário. Felizmente, quando o assunto é One Piece, minha expectativa estava errada. O live action não é um lixo. É bom. Inacreditável. Eu não tinha ideia que Hollywood era capaz disso. Eles não conseguiram acertar nem uma coisa que saiu dos Estados Unidos, como Avatar: A Lenda de Aang, que resultou num filme muito, mas muito ruim em 2010. Imagina o anime. Dragon Ball Evolution, Death Note, Cowboy Bebop. Na minha cabeça não tinha como isso dar certo, mas deu. Por um milagre ou interferência direta do Oda, saiu algo que presta. Impressionante. Eu identifiquei 4 motivos para essa adaptação em live action ter dado certo, enquanto tantas outras falharam. Vamos analisar cada uma delas. Razão número 1. Seguiu o material original em sua essência. One Piece da Netflix tem algumas mudanças no enredo, mas a história central tá toda ali. As mudanças que fizeram foram coesas com o fato de um live action ser fundamentalmente diferente de um anime. Algumas mudanças foram positivas, outras negativas, mas ao considerarmos que não é mais uma animação em desenho, alterar certas cenas foi absolutamente necessário para encaixar no realismo de um live action. Um exemplo de mudança positiva foi terem feito o Zoro calar a boca e não tentar falar com uma espada nos dentes, o que não faria o menor sentido. No anime é muito foda, mas no live action acho que nem tanto. O número de vezes que o Luffy grita o nome de um golpe também foi reduzido, deixando só poucos momentos marcantes ao invés de basicamente toda vez que ele soca a cara de alguém. Ouso dizer que algumas mudanças e cenas alteradas ou incluídas ficaram melhores que no anime. Por exemplo, é canon no mangá que o Zoro matou o Mr. Seven ao ser convidado para Baroque Works, mas isso não é mostrado, só é comentado por alguns personagens. A decisão de introduzir o Zoro mostrando esse momento específico foi uma faísca de genialidade da parte dos escritores do live action, assumindo que foi ideia deles. Não só essa cena serve como uma promessa de arcos futuros de uma forma natural, como já nos introduz a personalidade e a habilidade do Zoro. Isso também deixa clara a verdadeira paixão dos envolvidos na produção, porque esse é o tipo de informação que nem todo fã vai lembrar que existe. Isso só é comentado em um balãozinho do mangá e pode ser facilmente esquecido. Deixa aí nos comentários, quantos de vocês sabiam que a luta do Mr. Seven é literalmente parte canônica do mangá? Alguns sim, mas eu aposto que a maioria nem lembrava disso. Eu só lembrava porque eu li esse mangá inteiro 5 vezes, e eu poderia fazer um TCC de faculdade sobre One Piece. A equipe do live action saber esse tipo de lore realmente me impressiona. Razão 2. Efeitos visuais e cinematografia. Eu já fiquei arrepiado logo no começo, quando a cena da execução do Roger começou.
A grandiosidade do momento, a versão realista da belíssima cidade de Logtown, a multidão assistindo, os easter eggs e referências que só os fãs notariam, como ver o Dragon e o Mihawk jovem ali, tudo foi muito bem executado. As ilhas ficaram muito bonitas e o storytelling visual de One Piece foi mantido. Sempre que uma nova ilha ou local é mostrado, tem um enquadramento de cena que mostra a geografia da região e informa o público dos diferentes tipos de ambiente daquele mundo. Alguns cenários ficaram realmente estonteantes. Até o CG das Akuma no Mis, mais conhecidas como Frutos do Diabo, ficaram muito bons em sua maioria. Eu achei que a parte mais difícil de adaptar seria essa, e que ver a Gomu Gomu no Mi ou a Barabara no Mi em ação ia ficar tosco, mas fizeram um bom trabalho. Pelo menos nesses 3 primeiros episódios, né? Eu já comecei a ver o resto, mas eu não vi muita coisa. Quando o assunto é jogo, confesso que eu não ligo muito pro gráfico, mas quando o assunto é filmes ou séries, o gráfico é muito importante. Afinal, é uma arte visual. Não adianta querer adaptar algo como One Piece e deletar toda a parte sobrenatural, porque é difícil de filmar, o CG é caro e etc. E eu fico feliz que eles não fizeram isso. Não me entendam mal, eu não tô tentando fazer propaganda enganosa aqui. Eles reduziram bastante a quantidade de cenas por motivos de orçamento, mas quando elas acontecem, tem impacto. Razão número 3. A construção de mundo. Uma das minhas maiores reclamações em relação à primeira temporada de Witcher, por exemplo, é eu não saber onde e quando as coisas estão acontecendo. E pior, mesmo quando falam o nome de um lugar, não tem nenhum esforço para mostrar o contexto regional e a geografia local, a distância entre o reino e o outro, etc. O tempo todo que eu vi o Witcher, eu estava completamente perdido. E o que o Witcher tem a ver com One Piece, Egg? Bom, se o Netflix fez os dois, eu imaginei que a mesma coisa ia acontecer aqui. Mas não. Em One Piece, já nos primeiros episódios, a Nami explica a geografia de One Piece, os 4 mares azuis e a Grand Line. Ela até desenha um mapinha, o que é muito bem-vindo. É assim que se usa a exposição, Hollywood. Vê se aprende. No One Piece Live Action, você pelo menos não fica perdido. Sem entender onde diabos os personagens estão e qual é mais ou menos a distância entre um local importante e o outro. Eles fizeram até mesmo o esforço de fazer os personagens comentarem sobre quantos dias de distância navegando seu destino está. Excelente! Isso tudo somado ao design de cada ilha e o diálogo que desenvolve cada facção, cargos e organizações, mantém vivo o espírito da obra original. Eu até pensei que eles iam fazer coisa tipo trocar os Dendemushis por telefones normais só para agradar os fãs do Oeste que não realmente conhecem One Piece. Aquela mentalidade de, isso é esquisito, melhor mudar. Mas não, Dendemushi ainda tá ali. Fuck yes! Ouso novamente dizer que certos quesitos da construção de mundo ficaram até melhores do que no anime e no mangá. Sim, eu disse melhor que no mangá. O mangá não explica de onde vem a fortuna da Kaia, por exemplo. Ela só é muito rica por causa da herança dos pais e só. No live action, é bem estabelecido que a família dela é dona do maior estaleiro da ilha, e é de lá que vem o dinheiro. Faz muito mais sentido e torna o mundo mais vivido e realista. Claro que são poucos momentos em que isso acontece. No geral, o mangá é ainda superior. Duh. Razão 4. Combate, ação e atuação. One Piece é um shounen de combate. Não tentem fugir disso quando fazem adaptações produtores de Hollywood. Fazer um live action não altera o fato de que lutas, poderes, escala de poder e embates físicos são partes essenciais da história. É extremamente comum o cinema americano ignorar tudo isso, esquecer que certos poderes e habilidades existem, etc. Aliás, nesse próprio live action, tem momentos que eles de fato ignoram isso e fazem merda. Mas deixa eu terminar de falar bem antes de fazer minhas críticas, ok? Não vai dizer que você achou que eu só ia elogiar e dizer que a série é nota 10, perfeita, sem defeitos? Até parece, mas calma lá. Não fecha o vídeo que eu garanto que vocês vão concordar comigo. Voltando aos elogios, assim como no exemplo da fortuna da Kaia, a luta do Mr. Seven ficou muito bem atuada e coreografada. Melhor, ela segue a escola John Wick de cinematografia. Fica evidente que os atores treinaram horrores para gravarem o combate sem uso excessivo de dublê, truque de câmera ou 50 cortes por segundo. Hollywood costuma filmar cenas de ação assim. Ok, essa é muito meme e o ator tá velho. Que tal assim? Ah, mas você tá só mostrando um filme ruim, com orçamento baixo. Tá, 200 milhões de dólares servem? Eu não tô dizendo que cortes e uso de dublê são sempre ruins. A questão é, se estão sendo usados para mostrar com mais detalhes o que está acontecendo, ou se sua função é enganar os seus olhos e disfarçar a falta de ensaio e habilidade dos diretores e dos atores.
Uma coisa é certa, cenas assim são superiores, vastamente superiores. Tem 2 cortes nesse trecho, e são para mostrar cada movimento sob um ângulo melhor, não para disfarçar coreografia e direção cagada. E ver o Zoro de fato matando alguém foi de liça. Isso não acontece no mangá, caso vocês não saibam. O kill count do Zoro nas páginas é 0, e só fica implícito que ele matou Mr. Seven por um comentário entre personagens, não uma cena ao vivo. A movimentação, o peso dos ataques, a estratégia usada para desviar ou atacar, tudo isso tem excelente atenção dos roteiristas. As lutas continuam sendo as lutas de One Piece que a gente tanto gosta, mesmo pendendo um pouco mais pro realismo. Meu momento favorito dos 3 primeiros episódios foi a luta dos Piratas do Ruivo contra os Bandidos da Montanha. Esse momento aqui do Yasop me fez dar um gritinho de tiete de tão fucking badass. Essa é mais uma das cenas que, na minha opinião, ficou até melhor do que no anime. Lá, basicamente não vemos a luta. A câmera vai pro céu, quando volta o Beckman já arrebentou todo mundo. Isso não é ruim, é de boa, mas ver a ação me agrada muito mais. E agora chegamos no momento controverso. As críticas. Eu não sei se é só impressão minha, mas tem um pessoal se exaltando pela internet, massacrando qualquer crítica feita contra a obra. Um fanboyismo bem exagerado. Só que aqui no meu canal isso não cola, sem fanboyismo por aqui. Podem me chamar de exagerado, fanboy, puxa-saco, o que quiserem. Pra mim, One Piece é uma das mais brilhantes peças de literatura já escritas na história. Voltando ao assunto, o live action ficou bom? Ficou. Ele merece existir? Certamente. Ele é perfeito? Nem fodendo. One Piece certamente quebrou a maldição de quase todo live action ser uma completa bosta, mas tem vários momentos que não só eu torci o nariz como fiquei puto. Momentos what the fuck? Pra começar, fucking Roronoa-Zoro, o fodelão, tomou uma garrafada na cabeça e desmaiou instantaneamente. Não teria problema se no contexto da própria série e suas regras, eles tivessem removido a resistência sobre-humana que os personagens têm no mangá. Mas já deixando um pequeno spoiler do episódio 4, que se você quiser evitar, você pula pra parte do vídeo que eu colocar na tela, o Zoro cai de cabeça pra baixo, inconsciente, num poço fundo pra caralho, direto nas pedras, e não apenas sobrevive, como só sente uma dorzinha de cabeça? Como diabos isso é possível? Era pra no mínimo ter um rombo que só fecha com uns 16 pontos na cabeça do cara. Certamente ele tem sim a resistência sobre-humana que ele tem no mangá, certo? E no entanto, ele desmaiar com isso não faz o menor sentido no contexto da própria série. Ou ele tem resistência sobre-humana e não morrer caindo de cabeça na rocha faz sentido, mas desmaiar pra garrafada não faz. Ou ele não tem resistência sobre-humana e a garrafada faz sentido, mas ele cair de cabeça e praticamente sair ileso não faz. Em ambos os casos essa cena é retardada, roteiristas. Mas então por que essa cena existe? Porque é só com ela que o enredo avança. O Zoro continuar lutando com o Kuro e perder, e o Kuro não matá-lo, seria absurdo. Ele continuar lutando e vencer, acaba o arco antes da hora. Ele ser tão gravemente ferido que parece que ele morreu, o que faria o Kuro ir embora e deixar ele para trás, inviabilizaria o Zoro poder lutar nas cenas seguintes. E é porque os roteiristas se colocaram num beco sem saída que esse momento de enredo artificial aconteceu, onde algo absurdo e ilógico tem que acontecer para o enredo avançar. Luffy toma dano de golpe contuso, saindo imune, Bug, que não é imune, ignorando o dano de um soco bem forte do Luffy, e é basicamente um Logia na série. Só que no episódio seguinte, ele toma uma palma karatê na cara e desmaia. O Bug, o capitão de 15 milhões, usuário de Akuma no Mi, é solado pelo Kurobi, oficial do Arlong. What the fuck? Ah, mas Gyojin Karate usa água pra acertar o corpo verdadeiro. Não, mano. Não, para. O live action não pode usar justificativas e explicações do capítulo 600 e caralho do mangá, que tá vindo dos fãs passando pano e não da obra, pra explicar a inconsistência do enredo. Mais uma crítica. Na série, a Nami meio que odeia todos os ricos, o que é muito mal explicado considerando que foi o Arlong que causou os piores problemas da vida dela, não os ricos aleatórios. Isso seria de boa, sem problemas, se eles não tivessem feito a Nami tentar sair roubando as coisas da casa da Kaia, uma menina inocente e doente. Sabe por que o Oda estabeleceu muito bem que a Nami só rouba de piratas? Para fortalecer o caráter e demonstrar a coragem da personagem.
Roubar de piratas, pessoas perigosas e violentas que não hesitariam em te matar, exige muito mais coragem. Já roubar de qualquer um, desde que seja um rico, especialmente quando você tenta roubar uma menina que tá bebendo veneno todo dia e quase morrendo, só é patético. Essa decisão dos roteiristas do live action faz a Nami parecer uma covarde sem moral ou ética. A Nami não é esse tipo de pessoa, série. For fuck's sake, não faz isso de novo. E pra finalizar, essa última reclamação não é furo, problema com enredo, nada disso. É só minha opinião pessoal, beleza? Garp. O Garp do live action não é a mesma pessoa do Garp do mangá. Se você gostou do que fizeram com o personagem, tudo bem, problema nenhum, tem nada de errado com isso. Mas eu não gostei não. O nome dele é Garp, ele ainda é avô do Luffy e tudo mais, é um vice-almirante, mas é só isso. Ele tem a casca do Garp, mas não a essência. O cara que dorme em pé na frente de um cara perigoso porque passou as últimas 48 horas tentando bater o recorde de comer rosquinhas, não existe. Esse Garp é super sério, orientado ao trabalho, calculista, com uma personalidade completamente diferente. O Sengoku ia ficar muito feliz se esse fosse o Garp de verdade. Lembrando que eu só tô analisando os 3 primeiros episódios e pode ser que minha opinião sobre o Garp mude depois. Veremos. E é isso. Críticas à parte, One Piece Live Action é bem feito. Diria até mesmo que é um manual de como adaptar um anime corretamente. Agradeço de coração por cada segundo do seu precioso tempo, que você poderia ter usado em qualquer outra coisa, mas decidiu ver meu vídeo. Se quiser ver mais opiniões de um ovo antropomórfico que se tornou senciente, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Dá uma olhada nos meus outros vídeos também, que talvez você goste. Comentários com suas opiniões sobre o assunto, o vídeo em si, a qualidade da edição, ou até mesmo só para mandar um beijo pra mãe, também são muito bem-vindos. Um grande abraço oval a todos.